Vou fazer aqui o registro de abertura. Às 10h30 do dia 28 de novembro de 2014, no plenário Mário Chose, na sede da Câmara Municipal de São José dos Campos, presentes os senhores vereadores Shakespeare Carvalho, Ângela Guadagni, Dulce Rita, membros da Comissão Especial de Inquérito constituída para apurar possíveis irregularidades na contratação e execução contratual referentes à construção da Arena Municipal de Esporte, justificando a ausência do relator, vereador Carlos Chaca, justificado, e o vereador Robertinho da Padaria, também justificado a essa presidência. E entendendo que, após a votação, na última reunião da Comissão Especial de Inquérito, do relatório apresentado pelo relator Carinho Chaca e votado pelos demais membros da mesa e aprovado o relatório, e com um voto contrário, que foi da vereadora Dulce Rita, e com isso a vereadora Dulce Rita solicitou a essa presidência e a essa comissão para que ela possa apresentar a sua justificativa de voto. Então, a justificativa de voto que a vereadora Dulce Rita solicitou, e de forma democrática e justa, ela terá agora o seu tempo para fazer a leitura da sua justificativa de voto, e nós estaremos aqui atentos, lembrando que essa justificativa de voto da vereadora Dulce Rita não é apreciada pela comissão como objeto de voto para que possa ser feito qualquer tipo de comentário ou qualquer tipo de apreciação, sendo que é uma justificativa única e pessoal da vereadora quanto ao seu voto contrário e alguns questionamentos e apontamentos que ela fez quanto ao relatório apresentado pelo relator Carlos Chaca. Vereadora Ângela Guadagni, alguma coisa? Então vamos para a leitura. Ela já entregou, fica-se registrado que a vereadora Dulce Rita trouxe as cópias da sua justificativa aos demais vereadores e membros da mesa, e fica aqui só a nomenclatura, nobre vereadora, para Vossa Excelência, só esse relatório conclusivo complementar, no caso seria uma justificativa complementar ao voto individual de Vossa Excelência. Bom, primeiro eu quero agradecer aos membros da SEI que estão me dando essa oportunidade da leitura desse relatório, para mim ter a oportunidade de contrapor o que foi relatado pelo Chaca. Bom, eu vou ler, quero que fosse breve, mas um pouco mais curto, e está chegando os anexos. Relatório conclusivo complementar. A presente Comissão Especial de Inquérito foi instaurada por intermédio do requerimento 1567-2014, protocolo 5871-2014, XP, para apurar possíveis irregularidades na contratação e execução contratual referentes à construção na Arena Municipal de Esportes. Fui nomeada membro da comissão e, como entendo que o relatório oficial apresentado não corresponde à realidade dos fatos apurados, apresento o presente relatório paralelo, a qual corresponde fielmente aos dados coletados, depoimentos colhidos e documentos apresentados. Iniciamos com o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado, que julgou regulares a licitação e o contrato de execução da obra da Arena em 9/4/2012. De acordo com o documento TC 851/7/11, folha 2964, do processo 100.523-5/2010, bem como posicionamento do perito judicial, engenheiro Rubens Cavaleiro Júnior, em suas conclusões sobre levantamento de serviços pagos e realizados, folhas 1741 e 2538 da medida caucular de produção antecipada de provas 00199/2013.8.26.0577 e de pareceres de procuradores do município de São José dos Campos acerca de todas as justificativas para recomposições de planilhas e adequações de projetos durante a execução da obra.
Também são ignorados pelo relator as cláusulas do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de São José dos Campos e a construtora Recoma, para a execução da obra, no que tange às eventuais alterações de projeto, conforme contas nas folhas citadas a seguir. O relator construiu em suas conclusões alguns relatos sem qualquer comprovação dos fatos. Insinua que a antiga administração escolheu a empresa contratada que venceu a licitação para a realização dos projetos executivos, construtora montebelense. Desqualifica os projetos executados pela empresa, afirmando que foram mal elaborados e que não foram utilizados e que foram alterados durante a execução da obra por interesse da construtora Recoma em adquirir vantagens econômicas. E alega ainda que essas alterações em projeto trouxeram prejuízos aos cofres públicos. Ora, nenhuma dessas afirmações escritas pelo relator pode ser comprovadas. A licitação e contratação da construtora montebelense atende a todos os requisitos legais, conforme demonstrado no processo 10.4375-0/2009. Há ainda a afirmação do perito engenheiro Rubens Cavaleiro Júnior, a folha 1690 da medida cautelar, respondendo ao quesito 2, que diz: como a construtora montebelense limitada atendeu às exigências do edital de tomada de preços número 028/2009, entende-se que a mesma tenha capacidade técnica para executar as funções a ela destinadas, após a vitória na licitação. O contrato assinado entre a construtora Recoma e a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, de número 24966/11, que consta na folha 2548 do processo 100.523-5/2010, relata na cláusula 3.3 que, nos preços apresentados, acham-se computados e diluídos todos os ônus decorrentes de despesas diretas e indiretas, mão de obras, maquinários, eventuais modificações de projeto executivo, instalações de canteiro, energia elétrica, etc. E isto pode-se comprovar através da manifestação do perito, engenheiro Rubens Cavaleiro Júnior, em resposta ao quesito 4, folhas 1656/1657, da medida cautelar, onde ele diz: não há nos autos qualquer informação sobre eventuais pagamentos pelos novos projetos. Podemos observar também nos relatórios de consultorias realizados e anexados ao processo que todas as alterações e adequações realizadas em projeto deram-se por necessidade técnica e facilidades de execução de obra, como relatou o perito engenheiro Rubens Cavaleiro Júnior na folha 1727 da medida cautelar. Entendemos que todas as modificações executadas tinham o conhecimento e o aval dos técnicos da Prefeitura. E a opção para pré-moldado, em linhas gerais, provocou a economia de tempo de cura do concreto, não havendo necessidade de espera do tempo de cura, possibilitando a produção de peças independentes das demais estruturas, com maior controle tecnológico, redução de prazos de execução. Incluímos no anexo 1 deste relatório as justificativas referentes às adequações dos projetos realizados nas estacas pré-fabricadas que constam no item 03. Infraestrutura. Da planilha do contrato dos pré-moldados que constam no item 4. Licença aí que eu... vou reler. Incluímos no anexo 1 deste relatório as justificativas referentes às adequações dos projetos realizados nas estacas pré-fabricadas que constam no item 03, infraestrutura. Da planilha de contrato dos pré-moldados que constam no item 4, superestrutura. Da planilha de contrato e da estrutura metálica espacial que consta no item 9, cobertura. Da planilha contratual, demonstrando todas as justificativas técnicas apontadas nas folhas indicadas do processo e aprovadas pela Secretaria de Assuntos Jurídicos da época. Podemos concluir também, a partir da tabela 1, que consta no anexo 1,
e que faz parte do processo número 100.523-5/2010, na folha 3232, que todas as alterações realizadas foram replanilhadas indicando os valores e quantidades de cada serviço, onde pode-se observar a redução de valores de contrato no que se refere aos itens infraestrutura, superestrutura e cobertura, demonstrando de forma clara que não houve aumento de valores em contratos relativos às adequações de serviços realizados. Ao contrário do que afirma o relator, houve diminuição nos valores contratuais referentes a esses serviços. Quanto aos auditivos de prazo solicitados pela empresa Recoma e acordado com a administração na época, foram efetuados 2 aditamentos de prazo, e não 5, como afirma o relator. Os aditamentos ocorreram em março de 2012, alterando o contrato para mais 90 dias, conforme justificativas apresentadas, referente às chuvas, e imprevistos na obra de recuperação de galerias pluviais que estavam sendo realizadas pela Urbana à época, conforme contrato 24274/11. O segundo aditamento foi solicitado em outubro de 2012 e foram concedidos mais 150 dias de obra, também com todas as justificativas conforme descritos nas folhas 3182 e 3183 do processo 100.523-5/2010, perfazendo o total de 9 meses a mais que o contrato original, prevendo o término da obra para março de 2013. Cabe relatar aqui que a atual administração do prefeito Carlinhos de Almeida aditou a obra em mais 40 meses, a partir de março de 2013, alegando a necessidade desse prazo para resolver pendências citadas nos itens 4 e 5 com a construtora Recoma, conforme descrito nas folhas 3220 a 3223 do processo 100.523-5/10. São falsas também as informações do relator na página 41 do relatório da SEI, onde afirma que a pressa e o mau planejamento foram responsáveis por várias mudanças no percurso da obra da arena. Por exemplo, foi deslocada 5 metros do local original, conforme o Diário de Obras, conforme informa o Diário de Obras 15, em 24 de agosto de 2011. MCPAP, página 639. Informamos que na página citada pelo relator, não encontramos nenhum apontamento relativo a deslocamento de 5 metros do local original. O relator levanta irregularidades que não consegue demonstrar nas páginas apontadas por ele mesmo, no relatório final. Isso ocorre com diversas páginas citadas, onde não encontramos os fatos citados pelo Sr. Tchaca, e por isso eles não serão rebatidos. Na página 42 do relatório final, o relator aponta de forma equivocada que as exigências técnicas presentes no edital de licitação, resultantes dos projetos executivos da Montebelense e depois atenuadas durante a execução da obra, causaram desclassificação da primeira colocada no certame, acarretando uma elevação de quase R$800 mil no valor total do empreendimento. O relator, em sua afirmação, e em vários momentos gravados durante o depoimento da SEI, insinua que a empresa Sérgio Porto Engenharia foi inabilitada pela Prefeitura devido à não comprovação de atestados técnicos, culpando a Prefeitura por fazer tais exigências, que culminaram com a desclassificação de uma empresa que ofereceu o preço mais baixo. Mais uma vez, o relator fantasia o que ocorre de fato, que está demonstrado de forma clara através do posicionamento do juiz Dr. Luiz Felipe de Souza Marino, no processo número 030032620-3/2011, .8.26.0577, anexada à folha 2542 do processo 100.523-5/2010, onde podemos concluir que a Sérgio Porto Engenharia foi habilitada a participar da licitação
através de um mandato de segurança que possibilitou a abertura do envelope de preços ofertados pela empresa. A empresa Recoma entrou com recurso alegando irregularidade na documentação apresentada pela construtora Sérgio Porto Engenharia, com relação às assinaturas. O caso tramitou em juízo e, por fim, conforme decisão do juiz, anexada na folha 2542 do processo 100.523-5/2010, a empresa Sérgio Porto Engenharia, embora habilitada tecnicamente pelo juiz, foi desclassificada devido à irregularidade na documentação. Portanto, a Prefeitura apenas cumpriu aquilo que foi determinado pelo juiz e formalizou o contrato com a construtora Recoma, que foi a primeira classificada no certame. Nesse caso, o relator demonstra falta de conhecimento, acusando a administração pública de pagar 800 mil a mais pela obra, como se a Prefeitura do município pudesse escolher firmar contrato com a empresa que apresentou o menor preço e desacatar o que determinou o juiz. O relator ainda cita na página 42 que mudanças ocorridas, além de causar morosidade no desenvolvimento da obra, foram feitas de forma irregular, pois modificaram vários itens de relevância contemplados no edital de licitação. O fato põe em risco a legitimidade do certame. Mais uma vez, o relator, de forma equivocada, questiona a legitimidade do certame, quando, na verdade, tanto a licitação para a execução de obra quanto o contrato para a execução da obra foram julgados regulares pelo Tribunal de Contas do Estado, conforme já citado acima, como resta demonstrado nas folhas 2964 às 2970, do processo 100.523-5/2010. Cabe aqui ressaltar que a licitação na obra se deu em novembro de 2010, tendo sido suspensa pela Prefeitura no dia 22/12/10, folha 606 do processo 15.523-5/2010, por solicitação do Tribunal de Contas, TC 044-164/026/10, folha 603 a 605, assinada do processo 100.523-5/2010, que recebeu uma representação pública assinada pelos 4 vereadores do PT na época, questionando no edital, entre outros itens, as exigências de capacidade técnica, a falta de projetos executivos e a data da visitação técnica. O tribunal analisou e julgou o edital de licitação, conforme indicado nas folhas 666 a 670, do processo 100.523-5/2010, considerando regulares os itens relativos à apresentação do projetos executivos, às exigências de capacitação técnica, entre outros, permitindo, então, que a Prefeitura pudesse licitar a obra. Também citamos aqui que nas folhas 2542 e 2543 do processo 100.523-5/10, consta a sentença proferida pelo juiz Dr. Luiz Felipe de Souza Marino sobre a desclassificação da construtora Sérgio Porto, em 21/7/11, e do julgamento do Tribunal de Contas do Estado, referente ao contrato assinado entre a Prefeitura e a construtora Recoma. Tribunal julgado regular e que consta nas folhas 2964 a 2970 do processo 100.523-5/10. Na página 43, o relator afirma que é difícil também encontrarmos uma resposta para antecipação do pagamento de fabricação, fornecimento e montagem da estrutura de aço. Nesse sentido, o contrato é límpido e direto. Os serviços só seriam pagos após a sua devida comprovação. E ainda afirma, mas a própria secretária de Obras aponta para a questão ao dizer que a empresa fora ajudada na aquisição do material. A partir daí, ele desenvolve toda uma teoria de que a estrutura metálica foi paga antecipadamente,
sendo que deveria ter sido paga somente após ter sido montada e instalada na obra. Nos depoimentos dos atuais secretários de Obras, Dalto Ferracioli, e de Assuntos Jurídicos, Luiz Antônio Alves de Mello, os dois chegaram a afirmar que as estruturas metálicas que encontram-se na obra e nas siderurgias não pertencem à Prefeitura, uma vez que foram pagas, mas não estão instaladas no local. Fica claro que, além de não ter o conhecimento do procedimento de aquisição e pagamento das peças, não estão preocupados com o bem público, tentando isentar a atual administração da responsabilidade pelo cancelamento do contrato, sem cobrar da contratada a entrega das estruturas na obra, conforme previsto em contrato. Uma água, por favor. Cabe aqui ressaltar que o perito engenheiro Rubens Cavaleiros, nas folhas 1645 da medida cautelar, faz ainda uma ressalva com relação à conferência da estrutura metálica, afirmando que algumas premissas tiveram que ser adotadas, sendo a mais importante a não consideração para efeito de medição no laudo dos serviços de estrutura metálica dispostos em algumas peças no canteiro de obras, mas sem condições de ser apurado seu aproveitamento. Esse fato foi informado aos assistentes, avisando-os que tal evento, estrutura metálica, não faria parte da planilha final, sendo, entretanto, possível a sua medição ou confirmação por ocasião de sua efetiva aplicação na obra. Com esta decisão acordada entre as partes, não houve a conferência por parte do perito de todos os itens referentes à estrutura metálica. Em depoimento à SEI, a ex-secretária de Obras, engenheira Flávia Pitombo, explicou que a estrutura metálica era paga de acordo com o critério estabelecido no item 9 do edital de licitação, em porcentagem de material adquirido, manufaturado e montado na obra, conforme item indicado em planilha referente à fabricação, fornecimento e montagem de estrutura metálica em quilos. A ex-secretária apresentou documentação à SEI relatando que, quando deixou a obra em dezembro de 2012, havia material ainda na siderurgia de Presidente Prudente que estava sendo fabricado com previsão de entrega na obra no início de 2013, portanto, com cobrança de entrega sob responsabilidade do prefeito Carlos José de Almeida. Também o perito engenheiro Rubens Cavaleiro Júnior, em seu depoimento na SEI, afirmou que, na planilha deste item, é um só, e na prática desse tipo de evento, só o material representa 60% a 70% do custo do item, esclarecendo desta forma como é feito o pagamento dos serviços. O relator, entre outros itens, ainda na página 43, sugere que a dúvida com relação ao levantamento dos serviços pagos e executados, citando no final do parágrafo, ou conforme outra formulação apurada pelo perito, R$ 189.877,79 em favor da construtora. Podemos observar que o perito engenheiro Rubens Cavaleiro efetuou, a pedido da atual administração, um levantamento de todos os serviços executados na obra até o mês de setembro de 2013. Portanto, já incluindo serviços efetuados pela atual administração, e comparou com os pagamentos efetuados, com exceção da estrutura metálica, por motivos já expostos acima. E o perito concluiu, de acordo com a planilha apresentada na folha 1741 da medida cautelar, e conclusão indicada na folha 2536 dessa medida, que a construtora Recoma ainda tem a receber R$ 189.877,79, demonstrando dessa forma não haver nenhum pagamento efetuado a mais pela administração anterior. Existe ainda um questionamento ao perito, engenheiro Rubens Cavaleiro Júnior, na folha 1667 da medida cautelar, referente ao quesito 28,
perguntando se os serviços executados correspondem a itens e serviços do contrato original e ou aditamentos ao que o perito responde. Os serviços apurados pela perícia, vide planilha, correspondem aos verdadeiros serviços executados pela requerida. A partir desta resposta, pode-se concluir que as colocações de que determinados serviços foram pagos, como o movimento de terra e outros itens, é falsa, uma vez que o perito conferiu e apurou que os serviços pagos correspondem a serviços verdadeiramente realizados. Deste modo, em conclusão final, pode-se afirmar que, diante de todo apurado nesta Comissão Especial de Inquérito e nos documentos nelas constantes ou nelas citados, ou ainda que acompanhem esse relatório, não houve qualquer irregularidade na licitação, na contratação e na execução da obra até 31 de dezembro de 2012. Devendo-se, entretanto, ser apurada a possíveis irregularidades praticadas pela atual administração, sob comando do prefeito Carlos José de Almeida, no que diz respeito a aditamentos de prazo do contrato durante seu governo e posterior cancelamento ou rescisão do contrato, bem como diante do fato que essa nova administração deixou de cobrar da contratada a entrega de aço e estrutura metálica na obra prevista para início de 2013. Assinado do Cirrita. Aqui está meus anexos. Está constando meu anexo que está chegando aqui. A decisão do Tribunal de Contas com relação à apresentação movida pelos vereadores do PT contra o processo de licitação na obra da Arena. Decisão do Tribunal de Contas quanto ao julgamento regular da licitação, contrato e atos determinativos de despesa do processo de licitação para a contratação de empresa para a construção da Arena Municipal de Esportes. Release e apresentação da Prefeitura, distribuída em coletivo de imprensa pelo senhor Prefeito, com apontamentos infundados. Material de imprensa veiculado no município. Relatório apresentado à imprensa pelo PSDB demonstrando as inverdades apontadas no release da Prefeitura. Fotos do local com provas do material existente na cidade de Presidente Prudentes. Fotos do canteiro de obras da Arena de Esportes tirado durante a visita da SEI. Apresentação da engenheira Flávia Pitombo e depoimento da SEI. Ação popular contra os administradores públicos atuais para evitar dano ao erário público pela paralisação da obra, anulação do contrato. Apresentação ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para impedir grave prejuízo ao erário público. Esclarecimentos importantes trazidos pelo engenheiro Rubens, perito nomeado pela Justiça. Decisão da Justiça em que excluiu um participante da licitação com base na falta de assinatura de uns sócios. Anexo 1. Substituição das estacas tipo hélice contínua por estacas pré-moldadas. Descaracterização dos projetos de fundação. Explicação. As estacas do tipo hélice contínua faziam parte da planilha de licitação referente ao item 3, infraestrutura. Trata-se de um método construtivo onde as estacas são perfuradas no solo e preenchidas com concreto e aço. Também fazia parte da planilha de licitação no item 0104, controle tecnológico, código 003340.8.1.22, denominado Consultoria para Projeto e Execução, Fundações Solos, cujo objetivo era o de avaliar e otimizar os serviços de fundação, inclusive considerando os aspectos de eficiência e economia. Ver folhas 225, 57, verso. Como conclusão de relatório de consultoria, que consta nas folhas 2643 a 2646, do processo 100.523-5/10, em função das características do solo, foi recomendada a adoção das estacas pré-moldadas de concreto, cujos serviços não interferiam no objetivo da licitação. Também o uso das estacas pré-moldadas
otimizou a fundação como um todo, sendo que podemos reduzir as vigas alavancas com considerável economia no item 03, infraestrutura, conforme pode ser demonstrado na tabela 01 do anexo 1, ou seja, o valor total de contrato desse item era R$ 3.731.707,13 centavos, sendo reduzido para R$ 3.389.211,76 centavos, ou seja, uma economia de R$ 342.495,37 centavos. Houve a recomposição da planilha contratual, onde os preços adotados para a execução das estacas pré-moldadas foram obtidos conforme as exigências da lei, ou seja, considerando as tabelas de preço adotadas na planilha de licitação na época da abertura das propostas. As justificativas constam na folha 264 a 2647 do processo acima citado, tendo sido objeto de parecer jurídico favorável, número 230/CS/2011, conforme consta na folha 2651 a 2654 do processo. Cabe salientar que a Lei Federal 866/93, na linha A, inciso 1, do artigo 65, descrita abaixo, permite alteração contratual, propiciando recomposição da planilha, como no caso acima. Artigo 65. Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos. 1. Unilateralmente pela administração, quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica dos seus objetivos. Segundo item, que é a descaracterização do projeto de estruturas arquibancadas de concreto in loco, que são substituídas pelo processo pré-moldado. Explicação. Conforme item 01-04 do nosso contrato, controle tecnológico código 03340.8.1.24, consultoria para projeto e execução, estrutura concreto e metálica, ver folha 2557, verso, volume 21 do processo 100.523-5/10, foi realizada a consultoria técnica através do relatório que consta nas folhas 3020 a 3027 do volume 4 do processo, cujo objetivo era avaliar as soluções, adequações e interferências do projeto de estruturas em concreto armados para a construção da arena, com os projetos de arquitetura e sua viabilidade executiva, assim como vislumbrar possibilidades técnicas para adequações de projetos das estruturas para atender às solicitações de arquitetura. Conforme observações do relatório técnico acima citado, concluiu-se que havia conflitos entre a arquitetura e a estrutura, necessidade de estudar a adequação da solução estrutural para a possibilidade de retirar os pilares impostos pelo projeto estrutural no meio do hall social, de acordo com a solicitação da Secretaria de Esportes. Necessidade de adotar soluções padronizadas com o objetivo de menor índice de erros na implantação, rapidez e redução de insumos. Necessidade de reavaliação do projeto com padronização dos processos e peças de forma que reduzisse os impactos junto à execução. A partir das informações acima, de várias reuniões com o engenheiro, consultor de estruturas, optou-se para desenvolver uma estrutura de concreto mista, sendo parte moldada em loco e parte em pré-moldados, pelas razões que se seguem. Tanto a estrutura de concreto moldada em loco como a estrutura pré-moldada de concreto são do mesmo material, mudando-se apenas o método construtivo. Optando-se em parte da estrutura em pré-moldado, se ganhou em prazo de execução, já que resultou em duas frentes independentes, visando também garantir o encaixe perfeito entre as peças e o acabamento final da estrutura. Desta forma, de acordo com o relatório de consultoria efetuado pelo consultor de estruturas,
que consta nas folhas 3020 a 3027, e justificativa técnica, que consta na folha 3028 do volume 24 do processo, acima citado, foi efetuada a recomposição da planilha, com os valores praticados a partir das tabelas de preços adotadas na época da abertura da proposta. Informa ainda que no item 04, superestrutura, referente aos serviços aqui mencionados, sofreu decréscimo no valor conforme podemos ver na tabela 1, resumo, do anexo 1, onde foram lançados os valores referentes ao contrato inicial, R$ 7.716.048,46, e o contrato final, R$ 7.479.848,64, demonstrando que houve economia de R$ 236.199,82 nesse item. Cabe salientar ainda que a presente adequação técnica efetuada obteve parecer jurídico favorável de número 120/CS/2012, que consta nas folhas 3036 a 3044 do processo. Agora, o último item, descaracterização do projeto de cobertura. Cobertura espacial substituída por cobertura convencional. Não houve alteração da cobertura, que continua sendo de telhas termoacústicas com perfil trapezoidal. Houve, sim, adequação ao projeto de estrutura metálica espacial, ou seja, da estrutura que suporta a cobertura de telhas. Tal fato deu-se que fazia parte do contrato inicial uma consultoria para projeto e execução estrutural /concreto e metálica, conforme item 01-04, controle tecnológico, código 03340.8.1.24, folhas 2557, verso do volume 21 do processo 100.523-5/10, com o objetivo de avaliação para as necessidades de adequação técnica. O presente relatório técnico de consultoria consta nas folhas 2861 a 2877 do volume 23 do processo acima citado, onde, a partir da avaliação do consultor, chegou-se à necessidade de revisão do projeto da estrutura metálica. Em razão de tratar-se de um projeto que demandaria mais tempo de cálculo e dimensionamento da estrutura para sua conclusão, aliado ao fato da pouca disponibilidade de fornecedores naquele momento, buscou-se uma solução que não comprometesse a execução da obra, pois dessa forma causaria um atraso na etapa do cronograma, comprometendo os serviços subsequentes. Assim, visando buscar alternativas que não comprometessem o andamento da obra, optou-se em adequar a estrutura prevista espacial para convencional, em razão das vantagens expostas no relatório relatório de recomendações, as folhas 2862 a 2872 do processo, as quais citamos. A estrutura convencional possibilita menor tempo de fabricação e montagem dos elementos que compõem todo o conjunto da estrutura metálica. Disponibilidade de um número maior de fornecedores com condições de atender o pedido de algumas empresas fabricantes existentes no mercado. Melhores condições e maior agilidade para remanejamento e movimentação dos conjuntos estruturais que serão montados e soldados na obra, com consequente diminuição no tempo despendido dessa etapa. As justificativas técnicas também constam nas folhas 29 e 10, volume 23 do processo, sendo que foram analisados obtendo parecer jurídico favorável de número 65/CS/2012, conforme folhas 2.914 a 2.918, volume 23 do processo. Cabe salientar que houve recomposição da planilha contratual, onde nas folhas 3060, volume 24, pode-se observar a redução de quantitativos referente à fabricação, fornecimento e montagem da estrutura metálica, que reduziu
23.837 quilos e 86 gramas, quilos de aço, o que correspondeu a uma economia de R$ 219.546,70, conforme indica também a tabela. Resumo do anexo. Aqui nós estamos com a planilha, com o resumo das modificações, o valor do contrato original. Então, vamos só lendo mais essa. Então, vou ler o primeiro valor, que é a especificação de serviço. O segundo valor, o valor do contrato original, que consta na licitação. E o terceiro valor, o primeiro valor do contrato original, o segundo é o valor do preço do contrato final, da obra executada, e a diferença de cada item. Serviços iniciais. Valor do contrato original, R$ 957.396,96. Valor do contrato final, R$ 1.914.044,60. Diferença a mais desse item de R$ 956.647,91. Segundo item, movimentação de terra. Original, R$ 103.765,76. Final, R$ 150.695,44. Diferença a mais de R$ 46.929,68. Terceiro item, infraestrutura, R$ 3.738.707,13. Valor final, R$ 3.389.211,76. Diferença de R$ 342.495,37 a menos. Quarto item, superestrutura. Original, R$ 7.716.048,46. Final, valor final, R$ 7.479.848,64. Diferença a menor, R$ 236.199,82. Quinto item, paredes e painéis. Original, R$ 526.184,77. Valor final, R$ 537.965,22. Diferença a mais, R$ 11.708,45. Esquadrias de madeiras. Original, R$ 91.139,95. Valor final de contrato, mesmo valor, diferença zero. Esquadrias metálicas. Inicial, valor inicial, R$ 865.173,37. Valor final, mesmo valor, diferença zero. Vidros, valor inicial, R$ 448.427,55. Valor final, mesmo valor, diferença zero. Cobertura, R$ 8.160.898,73. Valor final, R$ 7.941.352,03. Diferença a menos, R$ 219.546,70. Impermeabilização, R$ 250.295,90. Valor final, R$ 220.862,12. Diferença a menos, R$ 29.433,78. Forro. Inicial, R$ 356.814,93. Valor inicial, mesmo que o valor final, diferença zero. Revestimento de paredes internas.
Valor original, R$ 1.236.410,70. Valor final menos valor, diferença zero. Revestimento de paredes externas. Valor inicial, R$ 1.817.738,10. Valor final, zero. Pisos internos, R$ 1.721.236,35. Valor final, 1 milhão, o mesmo valor, diferença zero. Instalações elétricas, R$ 2.740.578,46. Valor final, R$ 2.552.640,31. A diferença a menor, R$ 187.938,15. Pintura. Valor inicial, R$ 254.555,58. Valor final, mesmo do que o valor inicial, diferença zero. Serviços complementares. Inicial, R$ 1.354.608,51. Valor final, mesmo, diferença zero. Totais. Valor inicial, R$ 33.391.248,07. Valor final do contrato, R$ 33.390.992,23. Agora eu tenho aqui o resto dos anexos, que eu vou entregar um para a Ângela, o outro para o Shakespeare, junto com o relatório, que está fazendo parte integrante do meu relatório, e nada mais tem a acrescentar. Com a palavra, a vereadora doutora Ângela Guadagnini. O relatório, essa justificativa de voto dela, vai fazer parte do processo, com certeza. A gente já votou o relatório apresentado pelo vereador Carlinhos Tchaca, então não está objeto de votação na sessão de hoje, mas, conforme a vereadora for lendo, a gente foi observando algumas justificativas que ela coloca, que discordam totalmente da nossa análise de todo o processo, de toda a documentação e do relatório final feita pelo vereador Carlinhos Tchaca, relator dessa comissão. Já na página inicial, quando ela coloca no segundo parágrafo, iniciamos com o posicionamento do Tribunal de Contas, de que julgou regular a licitação e o contrato. Então, é importante ficar colocado aqui de que o Tribunal de Contas julgou a licitação e a assinatura do contrato. Não analisou em nenhum momento a execução da obra para dizer se houve irregularidade ou não. Então, durante o processo de licitação, ele considerou regular com as justificativas que a Prefeitura deu por o andamento do processo. Tá? A outra coisa, no mesmo parágrafo, quando ela se refere ao posicionamento do perito judicial, engenheiro Rubens Cavalheiro, em suas conclusões sobre levantamento de serviços pagos e realizados. Então, eu me lembro muito bem do depoimento dele, em que ele colocou de que o que ele constatou, na frente ela coloca, inclusive, isso, que ele constatou o que foi cobrado, pago, estava lá. Mas que ele alertou muitas vezes de que tinha coisas que ele não podia constatar que foram pagas e que não estavam lá. Então, é diferente a afirmativa da outra. Uma coisa assim, o que foi feito foi pago, do que foi pago, coisa que não foi feito. São duas afirmativas totalmente diferentes, e eu me lembro dessa declaração, que ele, inclusive, fez a correção sobre, esclarecendo melhor esse questionamento. Tá? Outra questão que ela coloca aqui é a situação do processo de licitação, em que foi desqualificada uma empresa pelo fato dela não ter, entre aspas, capacidade de execução. Depois foi mudado o projeto. Então, isso daí também coloca que, se não houve, ela está defendendo que não houve erro na licitação, mas que, ao desqualificar uma empresa e depois ela fazer todas as mudanças que é
em itens que desqualificou aquela empresa, mostra que não está correto. A outra coisa é essas mudanças de todas que foram feitas. Ela falou que não houve mudança, citou inclusive 5 aditamentos. No relatório, o vereador Halil Chaka disse que houve 5 aditamentos, não disse que houve 5 aditamentos de tempo, né? Houve 3 aditamentos de mudança de planilha e 2 de tempo. Então, se houve uma economia para o município, nessa planilha final que ela mostrou aqui, né, no anexo 1, essa tabela, dos diversos itens que está 0, 0, 0, 0, 0, é porque foram isso que não foram instalados, não foram medidos, não foram cobrados, né? Então, vidros, revestimentos, pintura, essas coisas não foram nem feitas, nem instaladas, nem medidas, então está ainda com o valor inicial da tabela. Mas que se durante o texto ela colocou que houve diversas colocações de economia, de custo, não foi isso que apareceu no relatório final, nem no custo da obra, já que o que foi a obra instalada tem 21% e o que foi pago foi 47%. Tá? Ela coloca, mudanças ocorridas, além de causar morosidade no desenvolvimento da obra, foram feitas de forma irregular, pois isso daqui foi a frase que ela colocando, que o Carlinhos Chaka colocou. Mas, na realidade, são fatos totalmente diferentes do que ela está colocando aqui como a palavra do relator, defendendo o que ela coloca, né? Então, eu já coloquei essa questão das irregularidades, que foram todas apontadas durante a obra e que durante a licitação foi colocada para outra empresa, né? Ela coloca que o engenheiro Rubens Cavalheiro, já na outra, porque eu não tenho a numeração da página, que não dá para eu citar. Mas, assim, no parágrafo 3º dessa página, cabe ainda ressaltar que o perito engenheiro Rubens Cavalheiro, nas folhas 1645 da medida cautelar, faz uma ressalva com relação às conferências da estrutura metálica, afirmando que algumas premissas tiveram que ser adotadas, sendo mais importante a não consideração para efeito de medição do laudo. Então, isso é muito claro, ele disse muita coisa, porque já que o item do contrato dizia fornecimento, e instalação e montagem, já que não havia nada disso, né? Existia no canteiro de obras algumas quantidades de aço, mas que não dava para saber se era quanto que era medido, nas outros lugares não estavam, isso daí foi discutido depois aqui, mas que ele não foi lá verificar. Então, ele não considerou para avaliação o fato de não ter como utilizar, mas sem condições de ser apurado o seu aproveitamento. Então, na realidade, foi pago por isso, a prefeitura pagou por essas estruturas metálicas, e o perito disse, não dá para considerar isso daí, porque não tem nada instalado lá, e o item é montagem, fabricação, montagem e aquisição, fabricação e montagem dessa estrutura metálica, né? E está muito claro que foi pago isso daí, né? Então, não está correto isso daí. Essa afirmação que a vereadora está fazendo em relação, utilizando metade da palavra do próprio relator, que não foi isso que ele quis dizer, né? Pegou um pedaço da frase e utilizou no interesse dela. Do mesmo jeito que, quando o relator disse, no seu depoimento, que na planilha este item é um só. Aí está claro, na planilha este item é um só. Aquisição, montagem e instalação da cobertura. E o material representa 60% a 70% do custo do item. O que ele quis dizer é que, sim, é um item só, mas que, na realidade, o custo, a compra do aço representa 60% a 70% do item. Isso daí não quer dizer que estava correto a afirmação que ele fez. Não foi isso que ele quis dizer. Ele diz muito claro, explicando para a gente que neste item, aquisição, fabricação e montagem do telhado, né, da cobertura, a compra do aço
ficaria no valor de 60% a 70%. Não foi isso que ele disse, conforme o que ela está colocando aqui. Foi também, na minha compreensão, modificado, utilizado as palavras dele de uma forma incorreta. No mesmo parágrafo, ela diz: podemos observar que o perito engenheiro efetuou a pedido da atual administração. Então, isso é importante, uma ressalva, não foi a pedido da atual administração, foi uma definição judicial que a atual administração entrou com uma medida cautelar e que o juiz acatou, e o levantamento feito pelo perito não foi a pedido da atual administração. Senão fica parecendo que ele está contratado pela prefeitura para fazer esse relatório, né? Do mesmo jeito que, no fim do mesmo parágrafo, né, está escrito que esse valor, né, o perito teria dito não haver nenhum pagamento efetuado a mais pela administração anterior, porque não foi considerado toda a estrutura metálica, conforme ele mesmo justificou, né? E colocou que os serviços, também a mesma coisa, ela pega a palavra do perito e coloca um pedacinho do que ele falou dentro de um contexto e coloca para beneficiar a justificativa que ela está fazendo, né? Referente ao quesito 28, contratado, se os serviços pagos correspondem a itens e serviços do contrato original e ou aditamentos, ao que o perito responde. Os serviços apurados pela perícia, via de planilha, correspondem aos verdadeiros executados pela requerida. Então, o que ele quis dizer é aquilo que eu falei, reforçando. Ele disse, o que foi feito, né, foi planilhado, mas não quer dizer que foi o que foi contratado na licitação. Então, eu só queria fazer esses apontamentos por conta da forma como foi apresentado o voto em separado da vereadora. Está correto em termos dela tentar justificar. Inclusive, no anexo, ela coloca a forma como ela coloca, parece que quem está falando não é a vereadora participante dessa SEI, né? Porque ela diz, conforme item 1, início da descaracterização do projeto de estruturas, de nosso contrato, o contrato não é da Câmara, não é da vereadora, o contrato é da Prefeitura, então não pode ser nosso contrato, né? É o contrato que está sendo analisado, né? Do mesmo jeito que optou-se em desenvolver uma estrutura. Quem optou? Quem optou foi a Prefeitura, parece que quem optou foi ela, ou essa Câmara, ou essa SEI. A frase correta parece que está sendo feita por outra pessoa, que não foi a vereadora. Licitação definia que deveria ser respeitado o projeto inicial. Então, quando ela coloca que, ao longo do tempo, a Prefeitura fez tudo corretamente, na licitação está muito claro lá que a empresa contratada deveria respeitar o projeto inicial. Então, quando a Prefeitura faz um projeto inicial e anexa esse projeto na licitação, no edital de licitação, esse edital é que tem que ser cumprido. Se houve mudanças depois, como disse o próprio relator, o Tribunal de Contas, com orientação do Tribunal de Contas, que disse, e a Lei 866 coloca essa questão, se houve, ao longo da execução do projeto, observada a necessidade de mudanças não pontuais, mas assim, de grandes estruturas, infraestrutura, superestrutura, cobertura, de tudo isso, esse contrato deveria ser anulado, feito um novo projeto, corrigindo todas essas alterações, e não continuar o projeto. Então, esses apontamentos que a gente fez, vai mostrando alguma forma como ela colocou, tentando justificar os pontos que foram apresentados. Do mesmo jeito, quando ela colocou aqui, descaracterização do projeto de cobertura. Então, ela coloca, o processo acima citado, onde, a partir da avaliação do consultor contratado pela Recoma, não pela Prefeitura, né? Então, ela desqualifica a Sérgio Porto por conta de não conseguir fazer a obra, mas, ao mesmo tempo, a própria consultoria da Recoma é que faz sugestões para a mudança do projeto, né? E no menor, quando coloca a justificativa de a estrutura convencional possibilita menor tempo de fabricação e montagem dos elementos que compõem todo o conjunto de estrutura metálica. Então, se houve esses itens que foram modificados, permitiria, conforme a justificativa,
possibilitaria uma redução do tempo na fabricação e na montagem, na realidade não houve, porque se houve até necessidade de aditamentos de tempo, não houve redução nenhuma de redução do processo, né? Então, alguns apontamentos muito rápidos, só durante a leitura dela, só para reafirmar que eu fico votando com o relator e por conta dessas discordâncias do voto em separado dela. Bom, eu acho que eu queria até meio que encerrar isso aqui, porque eu acho que essa avaliação do meu relatório quanto o relatório do relator vai ser melhor apreciado junto com o Ministério Público. Só queria acrescentar o seguinte. Primeiro, quando o Tribunal de Contas julga regulares a licitação e o contrato da execução da obra, é o contrato que veio do processo licitatório. Se ele julgou regular, então porque estava regular. Se ele não desqualificou o seu Sérgio Porto por capacidade técnica com relação à estrutura metálica, sim por causa de assinaturas de um processo que aconteceu contra a Recoma. Queria também falar que os pagamentos realizados e executados até, tirando a estrutura metálica, que foi periciado, que foi levantado pelo perito, não apareceu. Apareceu uma pequena diferença até onde a obra ficou parada, porque depois, infelizmente, a obra ficou parada em início de 2013, a passos lentos, só ficou pagando a manutenção do canteiro de obra, R$ 38 mil por mês. Então, eu acho que ele deixou bem claro que até o que tinha sido executado, o que tinha sido pago, tinha uma diferença menor para a prefeitura de R$ 1.200 e pouquinhos reais. E que, o perito ainda falando que a estrutura metálica representava 60% a 70%, ou o material representava 60% a 70% da estrutura metálica, que não foi colocada, porque a prefeitura, no começo de 2013, não foi buscar esse material para colocar lá na obra. Preferiu parar a obra ou deixar abaixo de tartaruga, como está até hoje, né? Agora está parada mesmo. Então, e isso daqui estava previsto, o problema da estrutura metálica, no item 9 da licitação, que era a aquisição do material, a manufatura e colocação. Parou-se na aquisição porque parou-se a obra, e que foi pago o que foi feito de material, e a obra ficou no canteiro da siderurgia, lá, inicialmente em Araraquara, Presidente Prudente, que inclusive foi mostrado por documentos, que consta aqui no anexo desse material, lá ainda, né? Não sei até quando. Outra coisa que a senhora falou a respeito da empresa, desqualificação da empresa, bom, Tribunal de Contas aqui, o valor, parecer dele não tem valor nenhum, então vamos deixar por isso mesmo, como sempre, mas das estruturas metálicas do processo licitatório, está tudo previsto nos itens da estrutura metálica, os pareceres dos técnicos com relação às mudanças da estrutura de hélice e convencional, que era parte da infraestrutura da obra, com relação aos pré-moldados, está tudo aqui também, todos nos relatórios, como também as fotografias de onde estão os materiais, o endereço que até a Flávia Pitombo instruiu o processo da CEI. Então, eu acho que agora melhor valia, não adianta ficar contrapondo aqui ou aquilo. O nosso anexo está aqui, inclusive, se a imprensa quiser também, vai estar à disposição da imprensa, isso tudo está sendo encaminhado para o Ministério Público. Porque agora vai ficar uma briga ideológica, não acho que o embate não é esse, eu acho que agora é uma briga jurídica que vai ser avaliada pelo juiz e nós vamos aguardar os resultados. E, mais uma vez, agradeço a vocês pelo esse espaço da gente ter lido esse relatório. Realmente não vale a pena ficar fazendo bate-boca, mas só reafirmando que eu considero que o Tribunal de Contas analisou a concorrência e a assinatura do contrato. Não analisou, em nenhum momento a gente pôde perceber, estudar, que o Tribunal de Contas analisou a execução do contrato. Analisou a concorrência e
a assinatura do contrato. E também questionar aquela questão da desclassificação, a frase que ela colocou aqui: o caso tramitou em juízo e, por fim, conforme decisão do juiz, anexada na folha do 2542 do processo, a empresa Sérgio Porto, embora habilitada tecnicamente pelo juiz, foi desclassificada devido à irregularidade da documentação. Então, na realidade, o juiz habilitou a Sérgio Engenharia para participar do certame. Quem desclassificou foi o recurso que a Recoma fez, informando de que indicando de que haveria irregularidades na documentação. Então, ela foi desclassificada não pelo juiz, mas pela prefeitura. Então, são só diferenças, mas eu acho que realmente não é o caso. O senhor presidente está fazendo essas análises. O parecer do vereador Carlinhos Chaca indica de que essa casa deve mandar para o Ministério Público, e eu concordo que essa é a posição que essa casa deve adotar. E a minha posição também vai para o Ministério Público, a minha defesa. O meu relatório, não é defesa, é o meu relatório. Quero agradecer a vereadora Dulce Rita pelo justificativo de votos aqui que ela fez, do seu voto contrário que ela fez ao relatório. Agradecer ao vereador Carlos Chaca pela contribuição e o trabalho que se desprendeu para fazer o relatório final. Agradecer a vereadora doutora Ângela pela contribuição e também participação nessa SEI. Agradecer ao vereador Robertinho da Padaria, ao vereador Valdir Alvarenga. Agradecer ao nosso corpo técnico jurídico, ao doutor Roger, ao doutor Marcos Tanoeiro, ao doutor Cassiano, à doutora Michele, pelo trabalho que fez, a todos da imprensa, a TV Câmara, que cobriu essa comissão especial de inquérito em tempo real, aqui ao vivo, a todos os telespectadores, as pessoas que vieram acompanhar aqui nesse plenário as reuniões da SEI, a todos que foram convocados e compareceram aqui para dar os seus esclarecimentos, enfim, a todos os colaboradores. A comissão ela foi aberta com o intuito de averiguar as possíveis irregularidades na contratação e execução da construção da Arena Municipal de Esporte. Chegamos à conclusão final do relatório. Solicito que seja juntado ao processo da comissão a justificativa de voto da vereadora, juntamente com todo o seu anexo, para que possa constar também nos autos dessa comissão. E a vereadora bem disse que vai fazer os seus encaminhamentos, e o relator também irá fazer os encaminhamentos. Enfim, chegamos à fase final, e hoje é a última reunião da comissão, e agora cabendo a quem de direito fazer todos os embates técnicos e jurídicos aí, e a comissão chegando já no seu término. Mais uma vez agradecer a todos pela cooperação, paciência e principalmente pela seriedade no trabalho que foi feito nessa comissão, sem buscar nenhum prejuízo político, mas em sim entendendo do esclarecimento técnico, jurídico e o esclarecimento para a população de São José dos Campos. Obrigado mais uma vez a todos, obrigado a todos os telespectadores, e declaramos encerrado a Comissão Especial de Inquérito para apurar possíveis irregularidades na contratação da Arena. Obrigado.